Você conhece aquele ditado popular que diz que até mesmo um relógio quebrado consegue acertar a hora 2 vezes ao dia? Pois então, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente não é uma novidade para você o meu posicionamento em relação ao feminismo. Porém, não é porque eu sou contra o movimento que isso significa que tudo que uma feminista disser eu vou descredibilizar automaticamente, ou mesmo não é porque eu sou contra o feminismo que automaticamente eu acho que nenhuma das críticas do movimento possui qualquer tipo de validade e que nenhuma das reclamações dessas mulheres faz o menor sentido. E na verdade, hoje eu tô vindo aqui para mostrar que uma das formas de combater o feminismo é justamente mostrando que ele não é necessário para lutar por certas coisas. Basicamente, eu quero mostrar que você não precisa ser feminista para defender o respeito pelas mulheres e mais do que isso, para efetivamente buscar fazer algo em prol delas. Então, lá no Twitter, uma pessoa me marcou no tweet de uma tal de Tata. Ela claramente é uma feminista, ela fez uma thread inteira falando sobre assédio, ela acredita no feminicídio, como vocês podem ver aqui quando ela falou: eu sei que o medo é grande porque infelizmente o feminicídio está em alta, mas por isso busque ajuda, não fique sozinha, vocês são preciosas demais para ficar sofrendo na mão de macho. É uma frase que poderia não ser feminista, se fosse simplesmente uma mulher falando: então, se você sofrer qualquer tipo de abuso, denuncie. Se for dentro de um relacionamento, cai fora o quanto antes for possível. Talvez você tenha medo do que possa vir como consequência, mas encontre outras formas de se proteger na sua família, na polícia que seja. Mas lute contra isso, porque você com certeza não veio ao mundo para sofrer nas mãos de outra pessoa dentro de um relacionamento. E na verdade isso não serve só para mulheres não, serve para homens também. Porém a gente percebe que é uma feminista falando por causa dos jargões, né? Porque é o feminicídio, porque você está sofrendo na mão de macho. Enfim, o ponto principal é que não importa que ela seja uma feminista, ela fez uma crítica extremamente válida, que foi essa daqui. Nunca pensei que passaria por isso. KKKKK. Ser humilhada porque sou virgem. Estou muito triste. Vamos dar uma olhadinha na conversa dela? Tá, um fulano aí respondeu uma imagem dela, eu não consigo ver muito bem, tá bem pequena, mas talvez seja alguma coisa de comida, e ele falou: me dá um pouco? E ela respondeu: não. Depois ele perguntou: e um beijo? E aí ela respondeu: também não. KKKKK. E aí o cara não ficou muito feliz e disse o seguinte: nossa, tá com o Beltrano ainda? É por isso, né? Desculpa aí. E aí ela respondeu: não, é porque eu não quero mesmo, besta. KKKKK. E aí o carinha ali com toda a sua lábia, jogo de cintura, com todo o seu sex appeal, respondeu: vai tomar no cu. Por isso que ainda é virgem. Ninguém quer comer uma virgenzinha arrogante que bem você não. Se acha a última bolacha do pacote. Nem é tudo isso não. Só é gostosa. Por isso que Beltrano deve ter te dado um pé na bunda. Grossa e arrogante. Vadiazinha. Bloque que eu não quero gente metida no meu Instagram não. Então vamos lá. Ser contra o feminismo não pode ser fingir que esse tipo de coisa aqui não acontece, que esse tipo de gente não existe. Me dói bastante usar o mesmo termo que elas, mas de fato existe muito macho escroto nesse mundo. E tudo que esses caras fazem é justamente dar razão ao movimento. Ou você acha que essa menina não tem todo o direito de se indignar e de ficar revoltada por ser tratada desse jeito, por um aleatório? Aparentemente eles até se conhecem um pouco, mas não vem ao caso. Então, novamente, eu venho aqui para dizer que você não precisa ser feminista. Na verdade, você pode literalmente ser contra o movimento e ainda assim se indignar com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento, com esse tipo de conduta. É só homem que faz esse tipo de coisa? É só homem que não aceita um não como resposta? É evidente que não. Porém, tem muito homem que é assim, e na minha opinião, esse tipo de comportamento deve sim ser criticado e repreendido porque é, no mínimo, uma falta de respeito absurda. Não porque foi com uma mulher, mas porque foi com um ser humano. Então, eu estou vindo aqui pedir encarecidamente para você que está assistindo esse vídeo, não seja esse cara, não seja o fulano desse print. Não trate as mulheres dessa forma, por favor. Eu vou enfatizar, se você faz isso, você só está dando mais razão ainda ao feminismo. Eu entendo perfeitamente que tomar um fora pode ser uma experiência bem frustrante, mas você precisa encontrar uma forma muito melhor de lidar com isso do que depositando a sua frustração na pessoa que te deu um fora. Essa mulher, a Tata, podia perfeitamente ser uma conservadora, ser uma liberal, podia até mesmo ser uma anarcocapitalista, mas talvez de tanto receber esse tipo de comentário imbecil, ela achou que o feminismo era o melhor caminho para ela seguir, porque abraçava ela, porque entendia as frustrações que ela passava com esses machos escrotos.
E, inclusive, esse tweet dela aparentemente viralizou, né? Pegou ali 3.000 RTs. E pelo que ela tweetou depois, em consequência do tweet, muitos outros homens foram lá assediar ela, nas replies do Twitter mesmo, ou no Instagram, não sei. Porque também tem isso, né? Muito cara vê uma mulher bonita, não tem o mínimo de tato e já chega numa abordagem bem conveniente tentando ali pegar a menina. Nesse caso especificamente, com certeza tiveram vários que tentaram se aproveitar da situação, falando: ah, esse cara realmente é um babaca, mas eu sou diferente, você podia me dar uma chance ou alguma coisa assim. E novamente, se você não acredita no feminismo, aliás, mais do que isso, se você é contra o movimento porque vê nele muita toxicidade, porque vê que é um movimento realmente ruim, prejudicial, mas em contrapartida se comporta dessa forma, você está indo na contramão da sua batalha, meu caro. Você está fortalecendo muito mais o argumento da oposição, você está dando muito mais razão a eles do que a si próprio, do que a sua causa. No âmbito da igualdade, principalmente do ponto de vista legal, o feminismo já não tem a menor razão para existir, pelo menos não aqui no Brasil, porque as mulheres não só possuem os mesmos direitos que os homens, como possuem até mais. Então, o que de fato perpetua o feminismo hoje em dia, além, obviamente, da narrativa mentirosa e de tentar fingir que ainda não existe uma igualdade legal, é esse aspecto social. O feminismo pinta essa ideia, né? Pinta essa imagem do homem de que ele realmente é um escroto, de que o homem é um estuprador em potencial, ele vai te assediar, ele vai ser babaca com você cedo ou tarde. E quando mulheres têm experiências como essa que a Tatá teve, é fácil para elas acreditar que realmente é assim. E para elas também acaba sendo muito fácil construir essa visão de que a maioria dos homens é assim. E por conta disso, praticamente como uma porta de entrada, elas acabam caindo nas garras do feminismo, que diz para elas que elas são realmente assim as maiores vítimas possíveis da sociedade e que os homens são grandes vilões que ao longo de toda a história oprimiram elas e que por isso elas precisam desse movimento para conseguir se proteger. Não fosse esse comportamento imbecil, mal educado, tóxico mesmo, de boa parte dos homens, não tenha a menor dúvida de que teríamos muito menos feministas do que temos hoje. Eu não tô falando pra você ser um gado, pra você ser um beta, pra você ser um feministo. Não tô falando pra você lamber o chão por onde essas mulheres passam, nem de longe. Até porque eu acho que esse tipo de atitude também não vai te ajudar muito a conquistar mulheres. O que eu tô dizendo é simplesmente para que você busque tratá-las com o máximo de respeito possível. Na verdade, isso não vale só pra mulheres, né? Busque tratar as outras pessoas com todo o respeito que você puder. Mas especialmente as mulheres, porque tem essa relação do flerte, né? Tem essa questão de você talvez levar um fora, ou da menina que você gosta, que você tá afim, sequer te dá qualquer tipo de moral. Enfim, o mínimo que você deve fazer como um ser humano racional e civilizado é entender que outras mulheres não têm nenhuma obrigação de ficar com você e, portanto, você não deve ficar frustrado ou irritado caso não seja correspondido. Cara, tudo isso que eu tô falando, novamente, serve para homens e mulheres, é só porque geralmente na nossa sociedade o homem é praticamente obrigado a tomar a iniciativa. Por mais que as coisas possam estar mudando ou possam já ter mudado muito aí nas novas gerações, eu acredito que na maior parte dos casos ainda é esperado que o homem tome a iniciativa e que ele saiba conduzir a situação, que ele tenha pegada, que ele tenha atitude, o que consequentemente acaba fazendo com que seja muito mais normal um homem levar um fora do que uma mulher e talvez depois de tanto tomar toco, alguns acabem não sabendo como lidar com as suas frustrações e por conta disso podem acabar criando uma nova feminista da nossa sociedade. É isso que você quer? Você quer criar mais feministas? Você acha que não tá bom de feminista já? Não, né? Então, por favor, não seja o cara que dá razão pra elas. Tratar mulheres com respeito, com dignidade, com igualdade é uma das melhores formas de lutar contra esse movimento tóxico, porque dessa forma você vai estar provando que ele não é necessário nem mesmo para as questões sociais. Eu não tô dizendo que você deve ser que nem eu, mas eu sou um cara que luta publicamente contra o feminismo e eu nunca passei cantado em uma mulher na rua, sei lá, assoviar, falar uma coisinha escrota pra ela, chamar de gostosa, qualquer coisa desse tipo. Eu nunca toquei numa mulher sem o consentimento dela, passar a mão na mina no meio da balada ou alguma coisa assim. Na verdade, eu sempre busquei conversar com as garotas numa boa, mesmo que talvez houvesse uma intenção prévia. Eu sempre achei muito mais legal estabelecer um diálogo antes, sei lá, sentir como é que é a química, conhecer melhor a garota e não simplesmente tratar ela como um pedaço de carne. Ou seja, eu provavelmente sou totalmente o oposto do que elas consideram um macho escroto. Eu sou chamado assim porque hoje eu luto contra o feminismo. Mas é aí que tá, parte da minha luta é também tratar as mulheres com respeito, porque se eu falo que elas não precisam do feminismo para lutar por igualdade, para serem respeitadas, eu preciso fazer esse discurso valer na prática também. E basicamente essa é a mensagem
mensagem do vídeo de hoje. A Tatá não tá certa por ser feminista. Com certeza ela acredita em um monte de coisas bizarras que eu poderia facilmente refutar. Mas ela tem todo o direito de se indignar por ser tratada dessa forma. E eu acho que ela foi sim um bom exemplo pra gente mostrar o que não é tolerável mesmo pra quem é contra o movimento tóxico feminista. E eu quero encerrar esse vídeo lendo um tweet que eu fiz recentemente, antes de ver essa questão aí da Tatá, mas que acaba servindo muito bem para fechar toda essa questão. Eu disse o seguinte: mulheres não são inimigas, homens também não são inimigos. Apenas respeitem uns aos outros, sejam legais, não ultrapassem os limites do razoável para uma convivência saudável com quem quer que seja. Não deveria ser tão difícil. É só não ser um escroto. E com isso eu encerro o vídeo. Gostaria de pedir para que você conferisse o link ali embaixo na descrição, que com aquele link você vai encontrar o link para várias outras coisas, redes sociais, Deezer, Spotify, o meu Apoia-se também. Vai ser muito bom se você puder me apoiar. Eu realmente preciso da sua ajuda, preciso de você. E se não tiver como me ajudar pelo Apoia-se e também não puder escutar as músicas no Deezer, no Spotify, porque sei lá, você não gosta do estilo, me ajuda compartilhando esse vídeo, deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho para receber todas as notificações, deixando seu feedback aí embaixo nos comentários. E é isso aí, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Em cada fim de tarde, enquanto a noite vai caindo, eu fico